Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Om Ishvara Shanti Shanti Shanti. Então nós estamos falando, né, dando continuidade aqui na aula de domingo, segundo segmento. Nós estamos falando sobre a substância básica, fundamental, essencial de todo o universo, é simplesmente apresentado como existência, né? Que é o aspecto Sat, de Satchitananda Brahman, né? Então, a última coisa que nós vimos é que não é realmente possível experimentar a existência pura, a gente experimenta ela através da existência de namarupas, né? Mas tem um pequeno, ô Marineia, um pequeno detalhe importante de ser observado aqui, é quando a gente olha para um objeto lá fora, aí a gente fala assim, tudo bem, eu estou vendo aquela flor, eu estou vendo aquele pássaro. Então, eu estou vendo um Namarupa pássaro, mas eu também estou vendo, experimentando, né, a existência Satchitananda de Brahman, né? Isso eu já determinei com a ajuda das informações upanishádicas, né? Conhecimento upanishádico, que é todo ele sustentado por uma lógica impecável, né? Agora, quando eu olho para um outro Namarupa, né? Eu estou vendo um Namarupa lá. Quando eu olho para o outro Namarupa, que é o meu próprio corpo, mente, sentidos, né? Aí eu falo, eu estou experimentando esse corpo, mente, sentidos, mas eu compreendi que a substância essencial aqui é Satchitananda Brahman, né? Então, a diferença aqui é que eu já não estou fazendo uma investigação a respeito de um pássaro lá fora, eu estou fazendo uma inquirição, que é aquela que conta mais do que nunca, né? É deste pássaro aqui, que é o meu corpo, mente, sentidos, tá? Então, quando eu procuro saber, eu estou experimentando não somente os pássaros lá fora, mas eu estou experimentando este corpo, mente, sentidos, né? E eu já compreendi que a natureza substancial, essencial, é Satchitananda Brahman, que está sendo apresentado como a existência que concede existência a tudo e todos, né? Então, existe um elemento, assim por dizer, experiencial neste autoconhecimento, quando ele é direto, porque você sabe que você está experimentando a sua existência, tá? Uma vez você compreendeu que a existência não é parte, produto ou propriedade de nenhum Namarupa, muito menos o meu corpo-mente, que a existência é um princípio livre e independente de todos os Namarupas, totalmente não afetado por nenhum Namarupa, né? Quando você compreende isso, então você pode dizer assim, não, é verdade, existe um elemento experiencial, por quê? Porque eu experimento a minha existência. Agora, essa minha existência, ela não pode se referir à existência do Namarupa, corpo, mente, sentidos. Quando você fala eu experimento a minha existência, precisa se referir à minha existência, Satchitananda Brahman, a única realidade, tá? Então, existe, não é um objeto, não existe nenhum elemento experiencial, mas existe, entendeu? Do ponto de vista da existência, do ponto de vista da existência, este elemento experiencial é até mais tangível do que do ponto de vista de Chit, a consciência de Satchitananda Brahman. Por quê? A gente experimenta a nossa consciência humana e a gente diz, não, eu sou a consciência, mas ali a consciência está muito misturada com a mente, com o intelecto, com os conceitos, noções, nosso programa, etc, etc. Mas quando a gente experimenta a nossa existência, é mais fácil para a gente observar que a minha existência é uma coisa, mas esse processo de envelhecimento deste corpo, mente, sentidos é uma outra coisa. A existência é a mesma e a gente pode ver, revisando nossas memórias da infância, que a nossa existência naquele tempo que a gente era pequenininho e quando a gente foi adolescente, a existência é a mesma, né? Então, existe sim um elemento
experiencial, no contexto do autoconhecimento, né, bem direto, bem estabelecido, este elemento ele é ainda mais claro assim do ponto de vista de Sati, o aspecto existência, porque nós não temos nenhuma dúvida de que nós existimos sempre. Eu experimento a minha existência e agora eu sei que a minha existência é uma existência não dual, que é a existência de tudo, e eu sou de natureza existência de tudo, eu sou de natureza Satitananda Brahman. Então, imaginemos que eu quero chegar a essa existência pura. Aí o Swami elabora um pouco aqui, dizendo, então tá, você vai no lugar, fecha os olhos, fecha o nariz, fecha a boca, né? Não deixa a língua nem tocar no palato para você não ter nenhuma sensação, né? No palato. Você vai fechando tudo, né? Aí ele faz uma brincadeira aqui, tem uma tradução que foi mais literal aqui, fecha o nariz, aí ele começou a rir, ele disse, não, se você fechar o nariz, você está off, você vai morrer. Porque ele já tinha dito antes, fecha a boca, fecha isso, fecha o nariz, ah, então você morre, né? Não, não faça isso, né? Procure ir para um lugar onde não existam cheiros que possam te distrair e, e você vê se você consegue experimentar essa substância básica, essa existência básica, né? Existência pura, né? Então, como eu posso experimentar essa existência pura, né? Ela vai sempre ser experimentada associada a uma forma, mas como eu já antecipei, a gente pode diretamente experimentar essa existência, experimentar, entre aspas, essa existência através da convicção clara e lógica de que eu experimento a minha própria existência. E esse eu, se tiver, se referir ao Namarupa, do corpo-mente, aí ele vai ter uma forma, um nome, etc. Eu vou estar transferindo, né, subconscientemente os elementos do corpo para a existência que existe por trás do corpo, por trás, assim por dizer, né? Então, de um modo geral, a gente experimenta tudo isso misturado. No Chandogya é dito que a existência pura. Deixa eu ler aqui para ver se fica mais claro. Esta é a seção mais conhecida de toda a literatura upanishádica, diz Swamiji, porque começa com a existência pura, né? O Panchadasi também começa com a existência pura, mas Panchadasi não é um Upanishad, é um texto mais recente que foi organizado muito bem por Vidyaranya Swami, né? O aluno agora está ansioso para saber como obter a experiência da existência pura. O professor diz: Ó, meu querido aluno, você nunca pode experimentar a existência pura porque ela não é um objeto de experiência, tá? Ela não é um objeto de experiência, a consciência pura não é um objeto de experiência, você não pode, mas você pode experimentar o quê? O reflexo da consciência original no seu corpo sutil, produzindo uma consciência humana que depois você, sabendo que ela é de mesma natureza da consciência, assim por dizer, original, né? Então você fala, eu experimento a consciência original através da experiência que eu tenho daquilo que é o reflexo da consciência original, assim dita a consciência humana, tá? Do mesmo modo, existe um reflexo, assim por dizer, ele é um reflexo que ocorre mais a nível intelectual, porque todos nós sabemos que nós existimos e, portanto, é inegável, do ponto de vista cognitivo e intelectual, que eu experimento a minha existência. Você concorda, Márcio? Estou tão feliz de ter te Pro- conhecido, Márcio. Tão feliz de você estar com a gente. Professor, Diga, quem é que está falando? Felipe? Diga, é, é, Felipe. é eu, Felipe. Eu ia falar quando o senhor perguntou como é que se experiencia, eu ia falar erroneamente através da meditação. Aquele estado de paz de Ananda que a gente tem quando todos os pensamentos cessam. O que é aquilo? Não, aquilo Se ali é... não é. Sim, diga, completa. Não, não é. Se não sou eu aquilo ali, então o que é aquela sensação de paz de Ananda? Sat e Ananda.
aquela sensação de paz é uma experiência de uma mente mais pacificada, como diz, né? Paz. Ela está mais pacificada, existe um fluxo bem mais lento de memórias, de sensações, de pensamentos, de emoções. Então, você vai experimentando alguns intervalos, né, entre esse processo contínuo mental que nos dá uma sensação de paz. Você está experimentando um objeto sutil chamado uma experiência de paz, tá? Mas a experiência de paz não é uma experiência da consciência ou da existência, tá? Você não está experimentando a sua real natureza. Nesse processo meditativo, Felipe, ele chega num extremo tal que, pelo menos foi o que ocorreu no meu processo na época, que você começa a experimentar, eu comecei a experimentar, né, uma bem-aventurança, uma paz, né, um- uma satisfação enorme, amor e todas essas coisas, né? Todos esses são aspectos, né, de uma mente bem aclimatizada, bem purificada, bem refinada. Tem mais Satvaguna refletindo, entendeu? Essa consciência que antes ela batia nas sensações, sentimentos, emoções, pensamentos, ela batia e simplesmente dava manifestava aqueles objetos de experiência. Quando ela está muito reflexiva, aí sim ela reflete aquilo que é um reflexo daquilo que é inerente à nossa natureza original, que é Ananda, ela é refletida numa mente extremamente em samadhi, extremamente em profunda meditação. Aquilo já é uma experiência mais pura de um reflexo de nossa natureza Ananda, tá? Então, em geral, a paz é um objeto de experiência e até mesmo o Ananda, tá? Que é uma experiência muito gostosa de bem-aventurança, né? Essa experiência de Ananda também é um reflexo daquilo que é inerente à nossa natureza original, que se reflete quando a mente está mais satívica. A mente satívica é uma mente que tem menos ondulações de rajas, entendeu? E inclusões de tamas. Então, naquela mente ali, ela funciona mais ou menos como um aparato refletor, um espelho que reflete esses aspectos, né, da nossa natureza original, tá? Então, essa explicação que para mim faz sentido e eu passei por isso, como alguns de vocês sabem, de experimentar o reflexo de minha real natureza numa mente extremamente reflexiva, pacificada, tá? Satificada, como às vezes eu digo. Entendeu, Felipe? Perfeito, professor. Obrigado Nada, mais uma bem-vindo. vez. O professor diz: você nunca pode experimentar a existência pura, porque a existência pura, tal qual a consciência pura, não é um objeto de experiência. E depois a gente tem que fechar esse assunto dizendo aqui, se não é um objeto de experiência, e ainda assim precisa ser conhecido por todos nós, porque todo ser humano quer esse conhecimento que realmente resolve a problemática da doença do samsara. Se não é um objeto de experiência, então o que que é isso? Quem é que vai me dizer o que que é isso? Você não pode experimentar a sua existência pura, você não pode experimentar a sua consciência pura, porque a sua existência pura, a sua consciência pura, não é um objeto, mas é você, o sujeito absoluto em sua real natureza. O conhecedor jamais pode experimentar a si como objeto conhecido, porque ele é o conhecedor, o real conhecedor. Ele pode objetificar o mundo dos objetos, experimentar e conhecer tudo, mas ele jamais irá experimentar a si mesmo, mas ele vai conhecer a si mesmo através do pramana do, dos Upanishads, tá? Uma câmera fotográfica, ela vai tirar retrato de tudo. Ela jamais aparece nas fotografias porque ela é o sujeito e os objetos na fotografia são os objetos, né, capturados.
Então, o cia, o vidente, o visor jamais aparece no visto, tá? Nós vimos isso no Drigdrisha Viveka, tá? O aluno levanta a sobrancelha e diz, putz, mas se eu não posso objetivar e experimentar a existência pura, eu acho que isso é uma filosofia meio estranha. Eu acho que não existe nada disso. Tudo é um blefe. Você está blefando, professor. A existência só estaria lá se eu pudesse realmente fazer o teste São Tomé e, né, provar sensorialmente a existência desta existência pura. Então o aluno fala, mas por que que você fica, né, transmitindo esses fake news, né, essas filosofias estranhas, né? Aí o professor fica em silêncio, aí ele começa a apresentar as cotações dos Upanishads. O que mais dizer, né? Aquilo que é o mais sutil de tudo é o ser de tudo. Aquilo que é o mais sutil, mais invisível, mais intangível, mais imperceptível, tá? Ele não tem nenhum atributo que possa torná-lo tangível em relação aos órgãos dos sentidos humanos, tá? Não tem nada, não tem nenhum aspecto, não tem nenhuma propriedade, atributo, não tem nada, tá? É simplesmente o quê? Existência, consciência, a única realidade. Então, é o mais sutil de tudo, é a única realidade, é o ser não dual. E você é este ser, tu és esse ser, né? Então, os discípulos dizem, Senhor, por favor, explique-me isso novamente, porque eu já ouvi isso antes, mas não bateu ainda, não caiu a ficha, né? Eu não consigo aceitar que eu sou o ser, a única realidade. Eu ainda acredito eu seja o corpo, mente, sentidos, o meu corpo, mente, sentidos, né? E aí o guru no Chandogya diz, tudo bem, né? Tudo bem, meu filho, eu explicarei novamente, né? Então a paciência do guru é essa, né? De explicar todo final de semana a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, até que esta verdade se torne verdade para todos os alunos, todos os discípulos. A existência pura nunca é uma essência substancial que pode ser objetificável. Ela jamais pode ser vista objetivamente. Ela é simplesmente você, o sujeito, a consciência testemunha não experiencial. De novo, a consciência testemunha, né? Então, essa consciência testemunha não é a mente. Essa consciência testemunha é aquilo que objetifica a mente. Você é essa consciência testemunha, a substância fundamental, a única realidade, e você nunca pode ver, porque a substância última é o sujeito, é o princípio vidente que jamais será visto. Existem dois princípios operando neste universo, é o visor e o vidente, o conhecedor e o conhecido, o experimentador e o experimentado, tá? Então, nós precisamos compreender que este sujeito, que é a mente ou a consciência, né, Sakshi Chaitanya, é a consciência, a testemunha. A gente ouve muito falar em diversos círculos espirituais da testemunha, testemunha, seja testemunha, seja testemunha, seja testemunha. Mas quase sempre nós, no início deste processo, né, principalmente em contato com algumas instruções defeituosas, limitadas, mas que servem como erros condutores, a gente vai pensando que esta testemunha é a mente, como a Marinéia estava descrevendo, é o intelecto sutilizado, né? É climatizado, mas não. Essa testemunha não é uma entidade experienciadora, é simplesmente a consciência apresentada de um outro ângulo, como o quê? A consciência original que nos permite, né, através
do intelecto, testemunhar experiencialmente o mundo ao nosso redor. Mas essa consciência original não é uma entidade experienciadora, é pura consciência, tá? Você nunca será capaz de ver essa existência, essa substância última, porque é a sua real natureza, o sujeito absoluto, o vidente absoluto. Portanto, começa em Sati, existência, para terminar em Chit, a consciência. Vedanta termina aqui. Sat Chit. Sat Chit. Então, esta é a essência do Vedanta. Fica faltando o Ananda. O Ananda não é realmente um. É simplesmente a ilimitação e a infinitude inerente à consciência e à existência, porque a consciência e a existência é não dual, é uma sem nada além de si. Então, o Vedanta é somente a respeito de Sat-Chit, e a ilimitação e a infinitude é inerente a Sat-Chit do ponto de vista do jiva humano, né? Neste processo de autoconhecimento que transforma a sua experiência humana. Ele precisa integrar, sim, o Ananda, porque o Ananda é a compreensão de que eu sou este Sat Chit, eu sou a consciência, existência consciente, não dual, a única realidade, infinitamente não limitada. Isso nada mais é do que a consciência pura, a existência pura, a consciência pura, tudo a mesma coisa, visto de ângulos distintos, né? Eu sou, você é, Aham Brahmasmi, o discípulo, o Guru diz, Tatvamasi, você é aquele Brahman, e aí o discípulo, ele passa alguns anos ou décadas contemplando, um dia ele diz, sim, eu finalmente compreendi diretamente Aham Brahmasmi. Esta é a minha real natureza, jamais objetificável. Esta é a essência do Vedanta. Espero que você esteja somente tirando onda com o público dele. Você está entendendo alguma coisa? Você tem que continuar meditando. Ele fala para o público dele, que é um público muito misto, né? O nosso público é um público mais avançado. Eu ouço o Swami todo o tempo, eu consigo pegar um feeling, mais ou menos, das pessoas que estão ali, né? Então, ele diz, vocês estão entendendo alguma coisa? Vocês precisam fazer um Nididhyasana, ele está dizendo. Vocês não podem simplesmente virem aqui, ouvir, 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 sem fazer o manana e o nididhyasana. O shravana precisa ser seguido do manana, a reflexão, contemplação e depois resolução de dúvidas, depois o nididhyasana. Nididhyasana é um esforço constante de manter vivos esses ensinamentos em sua mente até mesmo enquanto transacionando no mundo, tá? É um desafio, mas ele cresce, esse conhecimento vai se tornando sempre mais vivo e presente, né? Para nos proteger daquilo que podemos referir como alguns resíduos de autoignorância, alguns resquícios de autoignorância, né? Eu sou essa substância, é algo que nós precisamos continuar meditando, diz o Swami, você tem que continuar meditando, faça os manana e o nididhyasana. O mundo inteiro, o que inclui este meu corpo, mente, sentidos, é um namarupa, né, sobreposto que repousa em mim como o quê? Como consciência e existência. É tudo uma questão de definição de identidade. Se eu me defino como corpo, a minha ignorância é mais grosseira. Se eu me defino como mente, a minha ignorância é um pouco mais sutil, né? Quando eu me defino como este princípio, né, testemunha, consciência, existência não experiencial, então eu sei que o corpo, mente, os sentidos é mais um namarupa entre uma infinidade de outros, todos eles repousando onde? Em mim, Satitananda Brahman, em mim, em nós, em tudo aquilo que existe, porque tudo e todos somos Satitananda Brahman, tá? Este Aham Brahmasmi, eu sou Satitananda Brahmi,
Não é um conhecimento que faz do Jiva um Jiva superior, faz do Jiva um Jiva mais sábio, mas não, como se diz? Não concede um status elevado ou mais elevado para o corpo, mente, sentidos, tá? Porque esse conhecimento direto, firme, ele se estabelece quando o refinamento, a purificação, ela já se estabeleceu de tal modo que não existe possibilidade do indivíduo transferir, né, a vaidade do seu namarupa, né, das características da história, isso para a compreensão eu sou Satchitananda Brahman. Tá? Então, o Swami apresenta uma outra declaração purishádica, dizendo quando o discípulo ainda pede para, por favor, me explique de novo, me explique de novo, me explique de novo, aí os rishis começaram a trazer mais e mais Upanishads, né? Para que a gente possa ouvir de novo, de novo, de novo, de novo, em palavras diferentes, em momentos diferentes aquilo que é a essência do Vedanta, que é a parte mais simples dos ensinamentos do Vedanta, mas profundamente sutil, portanto, muito difícil. Então, ele apresenta uma passagem do Kaivalaya Upanishad, que a propósito é o Upanishad que usaremos para o próximo seminário de Carnaval, no qual o Guru diz: somente de mim tudo nasce. Em mim tudo se estabelece, em mim tudo se resolve ou dissolve. Eu sou a única realidade, os Namarupas são projetados como se estivessem originados de mim, eles permanecem lá estabelecidos por um período de tempo, mas como tudo que nasce em termos de Namarupa, né, decai, né, declina, desaparece, né, ele se dissolve, se resolve em minha natureza Satchitananda. Eu sou este Satchitananda ilimitado, não dual. Eu sou Brahman não dual. Eu sou a consciência não dual, a existência não dual. Só existe uma consciência, uma existência. E reivindicar isso só é possível quando a gente esquece, deixa de lado, abandona, através de um processo de amadurecimento espiritual, o conceito de ahamkara, mamakara, eu e meu, né? Eu, o meu Brahman, eu sou o meu Brahman, este Brahman é a minha natureza. Agora eu sou um super Mahatma, né? Quando isso for dito, no início, quando o guru apresenta isso para o discípulo tem muita dificuldade de engolir isso, porque dizer que você é a substância original, o Deus, a partícula Brahman, você é, a sua real natureza é, né? Então, naturalmente, existem duas reações a respeito disso. A maioria das pessoas tem muita dificuldade de compreender este ensinamento direto, final dos Upanishads, né? E tem muita dificuldade de processar, né, e digerir tudo isso, né? Mas existem alguns que, porque é um elogio enorme, alguns eles não compreendendo a natureza dessas declarações, eles pensam que essas declarações se referem ao corpo, mente e sentidos. Aí eles adoram essas declarações. Aí eles saem por aí repetindo, né? Sempre que possível, não, eu sou Brahman, só existe Brahman, etc, etc. Mas se o indivíduo tiver muita integridade intelectual, ele vai saber que digerir isso é algo que produz uma transformação radical, porque essa transferência de senso de identidade é um shift radical. Então, os cientistas não conseguem encontrar a essência fundamental, substancial do universo. Eles estão procurando essa partícula Deus, que na verdade não é Deus, porque eles já rejeitam Deus desde o início, né? Eles não encontram essa substância por quê? Porque eles estão buscando no campo dos objetos de conhecimento barra experiência. Se você disser para eles que você jamais vai encontrar lá dentro, porque você, em sua real natureza, é.
a partícula Deus. Eles não vão entender nada, entendeu? Porque eles estão tão identificados como corpo, mente e sentidos que eles não vão entender a declaração de identidade dos Upanishads, né? E você é a substância, você é a partícula Deus, você é a origem de tudo. Isso é muito difícil para engolir para os cientistas, porque fundamentalmente eles são materialistas, tá? Ateus. Mas para os buscadores deste conhecimento da realidade, não é tão difícil de processar, engolir, não, tá? Porque porque a gente já ouviu falar tanto disso aqui e ali, né? Que a única realidade é a consciência. Agora fomos introduzidos que a consciência é sinônimo de sat, existência, e a existência e a consciência é de natureza não dual, um sem o segundo, né? Então, o buscador espiritual tem mais facilidade de compreender isso. A dificuldade, então, se torna o quê? Engolir e digerir isso, eu sou esse Brahman, sem transferir os atributos do corpo, mente e sentidos para o eu sou original, tá? Que não tem nenhuma característica, nenhuma propriedade, nenhum atributo. Para que a gente possa ter mais facilidade para aceitar essas declarações de identidade, o Vedanta apresenta um exemplo um dos mais importantes, né, da nossa tradição, que é a experiência onífera, né, a experiência do mundo dos sonhos. Quando eu sonho, eu encontro o mundo com uma infinidade de objetos, eu encontro até o sonhador ali, pá, né? Eu encontro um sonhador e os objetos contatados por esse sonhador no mundo dos sonhos, né? E às vezes os sonhos são bons e às vezes eles são desafiantes, né? Então, o fato de que os sonhos, a gente nunca sabe se vai ser um sonho bom ou ruim, um pesadelo, às vezes é terrível, né? Significa que um sonho ele tem uma capaz de assustar a todos nós. Então, essa capacidade de assustar o Vishwa naquele estado de sonhador é algo tão real, tão tangível, tá? É um sonho, foi um sonho terrível, assustador, e eu realmente acordei suando, acordei com medo, etc, 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 né? Então, o que que isso significa? Significa aquele sonho ali que criou uma experiência tão terrível, tão temida, tão apavorante, ele era absolutamente real do ponto de vista do sonhador, né? O sonhador, às vezes, ele começa a correr, correr, ele, pum, ele cai da cama, né? Ele acorda, assim, ainda bem que eu caí da cama, acordei, né? Então, imagine que você está no sonho vendo essas coisas todas terríveis, etc, etc. Aí aparece um guru nos sonhos. Ó, existe em cada ordem de realidade. Tem pessoas que já me falaram sobre isso, que aparece um grupo de pessoas no sonho e começa a estudar a realidade, pá, e diz assim, não, no final, a propósito, isso aqui parece que é o mundo do sonho, não é o mundo de vigília, não, né? Tem uma pessoa que me conta essas histórias. Então, imagine que aparece um guru, um professor durante os sonhos e o indivíduo está morrendo de medo do leão, do tigre, da onça, né? Então, ao acordar do sonho, o guru está dizendo, isso é um sonho, não tem nenhuma necessidade de ficar apavorado, sofrendo tanto assim, né? Então ele diz, isso não tenha medo, mas você jamais vai acreditar neste guru, né? Porque é muito real a experiência na dualidade através do Taijasa, que é o sonhador, e o mundo do sonhador, né, e os objetos do mundo do sonhador. É muito real quando nós nos colocamos na posição do sonhador, né? Mas depois o guru está chegando ali, está dizendo assim, relaxa, cara, não, isso aqui é simplesmente uma projeção aparente, toda ela foi originada de você, da sua mente, entendeu? Tudo isso está repousando em você como uma ordem secundária que ocorre dentro da sua realidade, né? O Vishwa, a entidade de vigília, né? Relaxa, tudo isso descansa em você, originado de você,
O indivíduo no sonho não acredita, é inacreditável, tá? É absolutamente, não é, é tão real, né? Parece tão real o sonho, mas ao acordar, né, o indivíduo, ele vê, ainda bem que era um sonho, era somente um sonho. E a gente não pensa muito nessas experiências e não traça paralelos realmente com a nossa experiência do estado de vigília. O Vedanta vem para nos apresentar esses paralelos, para dizer o estado de vigília é uma outra forma de sonho também, tá? É um sonho projetado no âmbito de você, como Satchitananda Brahman, é a sua consciência e existência, né? Que recebe essa sobreposição de configurações infinitas a partir dos gunas de Maya, que refletem ou são projetadas e descansam, repousam, aparecem, crescem, né, decaem e são destruídas, né? Então, isso existe dentro de você, não separado de você, e esse você é o quê? É a consciência, existência não experiencial, tá? A consciência, existência não dual, o Brahman não dual, né? Nada disso existe separado de você, Marinéia. Você, em sua real natureza, Satchitananda Brahman, este mundo está ocorrendo, descansando, repousando em você, em cada um de nós. Vocês entendem a dificuldade? É tão sutil, é tão simples, mas de modo que o corpo, mente e sentidos possa realmente aceitar isso e compreender, né? Que este eu, este mim, isso aqui se refere a que a minha real natureza é livre de qualquer atributo, de qualquer qualidade, é simplesmente a consciência, a existência não dual, né? É ali, naquele momento que requer muito manana e muito nididhyasana, que a ficha cai. Requer muito nididhyasana. Requer um nididhyasana obsessivo, tá? É como se você tivesse deixado o mundo dos sonhos, tivesse virado para o mundo de vigília, aí a ficha cai, você se toca, aí você muda para um outro canal, um canal no qual você, através do olho da sabedoria, né, do sexto sentido, da visão Upanishadica, você sabe que tudo ocorre dentro do âmbito da consciência, existência e eu sou, tudo é a consciência e existência. Caso contrário, é muito difícil você aceitar tudo isso. Ou se você aceita, se aceita a nível teórico e acadêmico. Eu sou a testemunha Sakshi Chaitanya, que é um outro aspecto de Brahman. No sonho é inacreditável que eu seja a origem dos sonhos, e no estado de vigília parece inacreditável que eu, Shakti Chaitanya, a consciência, a existência, a minha real natureza seja realmente a origem de tudo. Eu sou o sol, o sal da terra, a luz do mundo, passagens bíblicas que o Swami nos apresenta aqui. Esse Brahman é a existência. Este Brahman existente somente aparece como mundo, como diferente Namarupas, devido ao poder ilusório de Maya. Os Maya Shakti projeta Namarupas naquilo cuja substância é Satchitananda Brahman. Maya projeta Namarupas, corpo, mente, sentidos humanos, inclusive o meu próprio. Então, este corpo, mente, sentidos humano, Brahman. Satchitananda Brahman aparecendo como Ahamkara, o corpo, mente, sentidos, okay? Cuja real natureza é Satchitananda Brahman. Quando o Brahman, a existência, a única substância, aparece com diferentes namarupas, é chamado de Vishvarupa Ishvara. Então, esta é a compreensão intermediária que é fundamental compreender que quando eu vejo os Namarupas, eu estou vendo a manifestação física de Saguna Brahman, né? Saguna Brahman. Quando eu consigo ver através da manifestação física, através dos olhos da sabedoria Upanishad, aí eu vejo o que? O Nirguna Brahman, Satchitananda Brahman, tá?
Portanto, essa explosão de Saguna, de gunas de Maya produzindo o cosmos, o universo, cuja real natureza é semente Brahman não dual, isso é chamado de Ishwara, é a visão cósmica de Ishwara, é Visvarupa Ishwara, ou Virat Ishwara no outro termo, é simplesmente Ishwara manifesto como o universo, cuja essência é Brahman, eu sendo parte integrante desta explosão de Namarupas, eu, corpo, mente e sentidos, eu não posso me excluir, não posso dizer tudo é somente Satchitananda Brahman, mas olha, eu acredito na democracia, eu coloquei o meu voto, eu votei que, embora eu compreenda os Upanishads e eu veja que tudo é Satchitananda Brahman, ainda assim eu prefiro votar e reivindicar a minha natureza corpo, mente, sentidos. Então, eu, corpo, mente, sentidos, compreendi que tudo é somente Brahman, Satchitananda Brahman. Você compreende a arrogância da ignorância humana de se excluir, mesmo após compreender este ensinamento, de se excluir e manter, conscientemente ou não, a sua identidade como o corpo, mente, sentidos definidos pelos seus próprios atributos, que compreendeu que tudo é somente Satchitananda Brahman, mas ó, eu votei na minha identidade inferior. Portanto, mil cabeças foi visto naquele verso, mil cabeças, mil braços significa Vishvarupa Ishwara, essa manifestação. Com este pano de fundo, vamos entrar nos dois versos. O Swami vai lembrar que tinha um verso, vai tocar agora no fim desse arquivo. Provavelmente no próximo arquivo ele vai elaborar os versos mais uma vez, talvez sim, talvez não. Quero lembrar que existência é um substantivo, a substância não é uma propriedade, a existência não é uma propriedade ou um produto, né, da matéria, digamos assim, né, do objeto. Você sabe que não é uma propriedade, é a substância essencial de tudo que existe. É você, existência consciente, né? A única realidade. Você nem é alto nem é baixo, você é o quê? Você é, né? Essa palavra é. Você existe, né? Nós, quando somos crianças, né? A gente, quando chega no momento que a gente se dá conta, eu sou e eu existo, né? Numa determinada idade, né? Você se torna autoconsciente. Eu sou, eu existo. Antes você vê você na terceira pessoa. Minha mãe me contava, meu pai, que eu me referia a mim como Adindo quer água, Adindo quer sair. Eu me via também como um objeto, né? Mas chega um momento que a ficha cai e fala assim, eu quero sair. Se não sair, eu vou dar chilique, né? Então, esta consciência, eu sou, eu existo, é o início de tudo, né? Mas infelizmente, essa densa ignorância espiritual vai nos reforçar aquilo que já é, né, depositado no nossa mente causal, a ideia de que eu sou o corpo, mente e as suas propriedades, né? Aí vem um vai dizer assim, você é bonito. Aí o outro vai dizer, você é feio. O outro vai dizer, você é inteligente. Você é burro. Aí você vai ficando doido. Ah, assim, o que que eu sou, afinal de contas, né? Se nós tivéssemos as escolas vedânticas, as crianças seria dito, você é Satchitananda Brahman. Você é de essência Deus. Você é a natureza inerente a todos os namarupas, todos os ornamentos. Você permeia todos os namarupas do universo. Você permeia as estrelas. Imagina um objeto que nunca tenha existido, né? Esse objeto aqui não tem existência. Imagine um objeto que não tem existência. Você nunca pode imaginar um objeto que não tem existência. Se um objeto não tiver existência, ele será dito o quê? Não existente. Um objeto inexistente, né? No Vedanta, um exemplo típico de um objeto inexistente
é um peixe com chifres muito grandes, né? Muito embora nos dias de hoje nada seja impossível. São analogias que eram válidas até recentemente, né? Então, a existência é aquilo que existe sempre, e a existência jamais pode ser dita inexistente, como algumas filosofias dizem, né? Existência é aquilo jamais não existente, jamais não presente em todos os tempos e lugares. O microfone existe, tudo existe, mas aí tem a galera que diz que a existência é o nada, a existência é vacuidade, né? É a nulidade, né? Então, se você quer dizer que a existência, quer definir a existência como a vacuidade, né? O Vedanta diz tudo bem, mas é um modo negativo de você se definir como existência, tá? Porque o Vedanta diz você não é a nulidade, você é a plenitude, você é a completude, você é absolutamente a única realidade. Chamar você de nulidade, vacuidade é uma ofensa, né, a partir dessa ignorância, né? E se você quiser dizer, não, não, mas a nulidade, sim, eu conheço, eu experimentei a nulidade. Então, se você experimentou a nulidade em samadhi profundo, a nulidade existe. Você não pode dizer que a nulidade é inexistente. Você não pode dizer que a natureza da realidade é a inexistência, que é um absurdo ilógico. Porque, não, porque eu experimentei no estado tal. Então, existe. O vazio existe. É um vazio obtido através de uma informação equivocada de que o vazio nada mais é do que uma mente livre de um fluxo de pensamentos ou objetos de pensamentos, né? Está vazio, não tem nenhum pensamento. Então, essa é a realidade. Não! Este é um reflexo da realidade numa mente vazia de pensamentos, porque ela ficou muito, muito calma, muito silenciosa, não está nem produzindo. Então, aquilo ali também é uma existência de uma mente que reflete a ausência de objetos tangíveis. Mas como é que é difícil para essa galera compreender, né? Portanto, as pernas, as mãos de Brahman estão presentes em tudo, no rosto, na boca, o Senhor está manifesto através de todos os seus membros, né? Ele permeia todos os lugares, com incontáveis ouvidos. O verso seguinte é o 15: manifesta-se através das funções de todos os órgãos sensoriais. No entanto, este Satchitananda Brahman, ele só é visível, ele se manifesta, o universo não foi criado, é uma manifestação nítya, uma manifestação aparente, através de uma interação entre as propriedades dos objetos que são desenhadas a partir dos 5 canais sensoriais do jiva humano, tá? E os outros jivas, meu Deus, o meu cachorro aqui parece que de noite teve a lua cheia, ele via coisa o tempo todo, não conseguia dormir porque o cara estava viajando, de repente tomou ayahuasca, não sei, mas cada ser vivo tem um set de aparato sensorial, e esses aparatos sensoriais, ele vai captar, né, essas configurações diferentes a partir dos 5 elementos. 5 elementos dando origem aos 5 órgãos dos sentidos humanos. Então, ele se manifesta através dos 5 elementos, produzindo essas configurações que são captadas através dos 5 sentidos do jiva humano, né? No entanto, este Brahman, que se manifesta através desses objetos, né, obtidos através dos elementos primários, ele é livre e independente dos gunas e dos órgãos de percepção que o capturam. Não, eu estou capturando os órgãos sensoriais, os objetos respectivos, né? Pá, pá, cor, tem um cheiro assim, tem isso, tem aquilo. Mas ainda assim, aquilo que está por trás desses namarupas é absolutamente livre e independente daquilo que os aparatos sensoriais de todos os seres vivos venham a captar. Essa existência, a consciência de Brahman é livre, desapegado significa sustenta tudo sem ser tocado por nada, entendeu? É livre, nada realmente gruda
em Satchitananda Brahman, porque são duas ordens da mesma ordem de realidade. Uma é uma ordem real, Satya, a outra é uma ordem aparente, Mithya, é uma projeção aparente que não toca Mithya, muito embora seja experimentado com uma tangencialidade, né? Tal qual a experiência do sonhador tendo um sonho de pesadelo. Era tão tangível, era tão real que eu atribuí realidade a isso. Do mesmo modo, a mente humana atribui realidade a este sonho, né? O sonho projetado por Maheshwara. Mas este Brahman é livre de tudo isso. Os órgãos dos sentidos estão revelando esse Brahman o tempo todo. Por exemplo, os órgãos, os olhos podem revelar apenas, os olhos vão revelar cores, eles não podem revelar som. Então, cada um desses órgãos sensoriais revelam os respectivos campos de objetos. Os olhos vão experimentar o quê? Formas e cores, né? Os ouvidos vão experimentar o quê? Ruídos, rumores, sons, os mais diversos. E assim, cada um dos nossos canais sensoriais, eles irão experimentar a visão vai experimentar as cores, né? Nós já vimos. Quando eu experimento as cores, eu não experimento cheiro, como nós sabemos. Cada canal, ele contata os seus respectivos, as respectivas propriedades dos objetos. Tem objetos que a gente pode experimentar um cheiro, um tato, uma visão. Tem objetos que podem englobar quatro, cinco percepções sensoriais. Aí, nesse caso, vem a mente, que a mente irá integrar essas percepções sensoriais numa única experiência cognitiva, tá? A mente é uma integradora, ela integra esses canais sensoriais, né? Então, tudo isso, o som, quando você ouve o som, similarmente você vê os olhos, tudo isso é o quê? É a existência dessas percepções sensoriais. Todas essas operações sensoriais revelam somente o que é a existência de Namarupas, cuja real natureza é Satchitananda Brahman. Todas as operações sensoriais uniformemente revelam somente este Brahman na forma de som, visão, cores, formas, etc, etc, etc. O problema é que você, o ser humano, nós, vivos humanos, né, mais frequentemente do que não, principalmente antes de entrarmos em contato com os ensinamentos, dois Upanishads que requer um punha espiritual, um mérito espiritual enorme, enorme. A gente não tem ideia de quanto mérito nós temos de estarmos fazendo esse trabalho Upanishad. O problema é que, em geral, nós, governados por muita ignorância, somos atraídos pelos namarupas e ficamos presos neles sem investigar a real substância, a real natureza por trás desses namarutas. A real natureza, a substância, sou eu mesmo. Então, a gente pode dizer, o tempo todo eu estive experimentando a mim mesmo, né? Se você perde de vista isso, esta existência inerente a todos os Namarupas, inclusive o seu Namarupa, corpo, mente, sentidos, que é o mais importante, é o meu Namarupa, corpo, mente, sentidos, por que que é mais importante? Eu posso dizer assim, não, não importa não, eu vou ficar focado no Namarupa do Sidem, vou fazer esse trabalho para ver se o Sidem consegue, né, obter o conhecimento da realidade por trás do seu próprio Namarupa. Não, ninguém pode fazer isso por ninguém. É um trabalho pessoal, cada um de nós precisa fazer este trabalho. O meu Namarupa, o Namarupa de cada um de nós é o que mais conta. Eu preciso compreender o que é a real substância, a real natureza, a essência, porque eu experimento os Namarupas e eu estou experimentando a natureza da realidade sem saber. Então, eu preciso lembrar a partir de agora. Eu experimento a mim mesmo como Satchitananda Brahman a cada momento. Mas que experiência é essa? Você está confundindo tudo. Eles disseram antes que não pode experimentar. Eu experimento Brahman como a minha própria natureza, como sujeito. O meu sujeito, o sujeito absoluto, o sujeito não dual.
entendeu? Não como objeto, mas como sujeito absoluto. Não podemos perder esta visão vedântica, né? Não podemos ficar absortos e perdidos nos namarupas. Esta visão é que nos libertará e, portanto, precisamos de um intelecto aclimatizado, sensibilizado, purificado, sutilizado, satificado, para poder apreciar e reter e ser transformado através desta compreensão upanishádica. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.